É só mostrar no meu chat. Aliás, lá no meu canal que vocês têm que curtir, dar um joinha. Muito bem. Turma, eu vou mostrar a tela aqui. Só me dizer se estão enxergando esta tela. E vamos orar para que o Positivo On não trave e não comprometa aqui a minha apresentação, porque hoje todo mundo vai deixar para fazer atividade, prova, trilha, lá na última hora, né? Fecha hoje. Então já viu o que vai acontecer. Tá aí, pessoal. O que nós vamos estudar lá no nosso capítulo 11, na apostila nova? O primeiro capítulo lá, termoquímica. Termoquímica, o próprio nome já diz, está associado a calor. É a química do calor, é a química da energia. Então, vamos ver aqui hoje um ponto de partida, né, para poder ilustrar esse conteúdo. Vamos estudar as trocas de energia em uma transformação. Claro que nós vamos estar mais focados na reação química, na troca de energia, nas reações químicas. E vamos aprender alguns métodos para calcular que energia, quanto de energia é essa que está sendo transferida, né, em uma reação química. Então, vão ter algumas técnicas que nós vamos aprender a respeito disso. Indo adiante, vamos lá para o nosso ponto de partida. Carrega, carrega, manivela, gira, vai, vai, vamos, meu filho, carrega, carrega, carregando, carregou. Então, tá aqui, ó. Ponto de partida. Vamos lá, então. Tá dando para enxergar, pessoal? Tá muito pequena a tela aí. Tá dando para enxergar? Dá para enxergar. Dá? Não tá muito pequenininho, não, né? É que eu sou meio cegueta aqui, nem eu enxergo direito aqui, mas se vocês estão enxergando, me dá um toque aí se tiver alguma dificuldade. Ponto de partida nosso é o seguinte, ó. Uma das grandes descobertas do ser humano foi o fogo, uma manifestação de combustão rápida com emissão de luz e calor. Esse é o nosso amigo fogo. Maravilha. Primeira pergunta, você sabe o que é combustão? Bom, combustão é uma reação química que envolve oxigênio. É uma reação química que é uma oxidação violenta, enérgica. E nessa reação de combustão, eu tenho então sempre a presença do oxigênio. Esse oxigênio é um carinha que nós consideramos como comburente, é um dos elementos que sustentam uma combustão. De onde vem a energia envolvida nas reações de combustão? Vocês sabem lá que existe aquela lei da conservação. Na lei da conservação da massa de Lavoisier, tem a questão da massa de se conservar nas reações químicas, mas também tem uma lei de conservação da energia. A energia é uma manifestação que também se conserva. Essa energia, ela se transforma de uma forma em outra. É a lei da conservação da energia. De onde vem essa energia na forma de calor e na forma de luz, a combustão? Está presente lá nas ligações químicas da minha molécula. A minha molécula tem ligações químicas entre os seus átomos e existe uma energia potencial elétrica presente naquelas ligações químicas. Quando essas ligações químicas se quebram, elas vão, então, formar novas ligações químicas, e essas novas ligações químicas têm um nível de energia mais baixo. Então, quando eu quebro ligações químicas e formo novas ligações químicas, durante uma reação química, eu tenho um saldo, uma diferença de energia, que é justamente esse calor e essa luz que nós observamos na combustão. Então, a origem da energia, né, que está envolvida nas reações de combustão, é uma energia química, é uma energia que está presente nas ligações químicas que formam as moléculas da substância. Aqui nós temos uma pergunta 3, né? O triângulo de fogo é representado, né, pelos 3 elementos necessários para iniciar a combustão. Então, eu tenho um triângulo, 3 elementos que eu preciso para que haja combustão. O combustível, ou seja, aquele que vai queimar, vamos dizer assim, ele pode ser sólido, líquido ou gasoso, é a substância que vai passar pela transformação química. Eu preciso do comburente, e nesse caso é o oxigênio, ele precisa estar acima
de um percentual, né, em massa de 13%, lembra daquele percentual em massa que nós estudamos as concentrações? Então, a solução que nós temos é o ar, e ele tem que estar presente nesse ar numa quantidade acima de 13% para poder haver a combustão. Lembrando lá que o ar está presente numa proporção de 22%, né, o oxigênio. Então, é o suficiente para haver uma combustão. Se eu colocar mais oxigênio em uma combustão, aumentar a concentração dele, eu aumento a intensidade da reação. Eu aumento, né, essa intensidade e a reação vai acontecer mais rápido. É por isso que nós abanamos o carvão da churrasqueira para poder avivar as brasas. Eu fico jogando mais oxigênio ali, aumentando a concentração desse comburente para que a reação seja mais rápida. E precisa de um último elemento, que é o calor. É uma energia inicial. Eu preciso de uma energia inicial para poder dar o start, para poder ser o início do nosso processo. É por isso que você também vai começar a ter lá o seu carvão queimando, formando aquela brasa, aquela chama mais intensa, depois de um certo tempo que você tem um aquecimento ali do material, quando você coloca ali alguma substância para poder queimar. Explique o significado de cada um desses elementos, então estão explicados aí o significado, né, desses elementos para que você sustente, né, uma combustão. Vamos adiante. Está aqui, né, pessoal? Está mostrando aqui o nosso amiguinho, né, fogo, né? Nós temos aqui a visão da chama no fogo, na verdade, porque você pode até ficar pensando e perguntando, mas o que é fogo? Que material é esse? Que matéria é essa? Que substância é essa? Não é que é uma substância, né? Você tem ali os gases que estão sendo eliminados no processo de combustão, dentre eles gás carbônico, vapor de água, alguns outros gases, algumas outras partículas que estão presentes lá durante a reação química, e tem tanta energia saindo na forma de calor que esses gases sofrem processos lá de ionização, sofrem processos onde eles começam a emitir luz. Então, essa coloração que nós temos aí, essa visão que nós temos lá das chamas, nada mais é do que a emissão de luz dos gases que estão superaquecidos, muito quentes, e estão emitindo luz. Então, por que o fogo, né, queima? Que pergunta, né? Ele vai queimar porque é o resultado de uma reação química provocada pelos 3 ingredientes, elementos que eu falei para vocês, constituintes, né? Combustível, comburente e calor. Quando eles se juntam, você vai ter essa oxidação, uma oxidação que envolve o quê? Oxigênio, e ela é chamada de combustão. Né? O combustível vai ser a substância que queima, então vimos aqui que vai ter lá um cara que vai sofrer lá o processo da reação química, ele pode ser sólido, líquido ou gasoso, e você vai precisar do oxigênio, que é um dos reagentes, né? E precisa estar aquecido até uma certa temperatura mínima. Essa temperatura mínima nós chamamos aí ponto de fulgor. Ponto de fulgor é quando um material entra em combustão espontaneamente com o oxigênio do ar, quando ele atinge uma determinada temperatura. Então, você tem a liberação de calor e luz, e essa luz, né, provoca aí essa chama. À medida que o combustível é consumido, o que acontece? A chama e o calor, né, vão diminuindo, e você vai então diminuindo, chama e calor, diminui calor, você vai ter o seu material sendo consumido, é claro, aí o fogo vai se extinguindo, ele vai diminuindo, e você, para poder abafar, né, para poder parar completamente esse processo, um dos métodos é o quê? Tirar o oxigênio da jogada, abafar o fogo. Tirar o oxigênio da jogada, você pode fazer de diversas maneiras. Você pode abafar, por exemplo, você pode jogar água para impedir que haja contato do oxigênio com a superfície do combustível. Você pode usar gás carbônico, extintor de gás carbônico, onde você vai jogar um excesso de gás carbônico, reduzindo a quantidade de oxigênio naquela superfície. Pode usar uma espuma, né? Um extintor de espuma, que também retire aquela superfície de contato, impeça o contato com o oxigênio, e aí você vai eliminar, né, o seu fogo, vai acabar com a combustão. Indo um pouco mais adiante. Tá lá, pessoal. Como que nós fazemos? Qual que é a técnica
que nós utilizamos para poder saber quanta energia, quanto calor é liberado numa reação química. Eu vou colocar aqui uma analogia para vocês, uma situação prática. Eu pego lá um pacotinho de biscoito, vou pegar um pacote de biscoito aqui, e olho lá a tabela nutricional daquele pacote de biscoito. Aí ele me diz lá, cada porção lá de 3 biscoitos ou cada porção de 50 gramas contém. Aí aparece lá, calorias, sei lá, 150 quilocalorias por porção. Aí aparece lá, proteínas, vitaminas, sais, todo tipo de nutriente que o cara conseguiu determinar para uma porção daquele alimento. Mas o que significam aquelas calorias que estão ali naquela informação? Significa que quando você ingerir aquele alimento, ele vai passar por processos no seu metabolismo, no sistema digestório, e esse processo vai fazer com que se libere essa energia. Essas quilocalorias presentes nesse alimento, então, serão a energia que o seu organismo vai retirar desse alimento que você ingeriu. Então, como que os caras fazem para descobrir quantas quilocalorias, no caso, ou aparece muito calorias lá nas tabelas nutricionais, como que o cara sabe essa quantidade de energia por porção de alimento? Ele faz uma analogia. O nosso organismo ele faz uma combustão dos alimentos quando nós nos alimentamos. Mas é uma combustão controlada. Não é a combustão que sai lá pegando fogo, senão a gente sai aí que nem uma tocha humana. É uma combustão controlada de uma eficiência muito grande, fazendo com que aquela energia que está embutida nas moléculas do alimento seja extraída na forma de calor, mas de uma maneira muito lenta e muito controlada. Agora, se eu pegasse esse mesmo alimento e queimasse, fizesse uma combustão dele, fizesse ele pegar fogo, a quantidade de calor que ele vai liberar, de maneira rápida e mais violenta, é a mesma quantidade de energia que seria liberada no meu processo lá digestório. Então, o que é feito, né? Você constrói um equipamento que nós chamamos de calorímetro. Tá aqui o nosso equipamento calorímetro, que eu vou marcar aqui para vocês do ladinho. Tá aqui o nosso calorímetro, né? O calorímetro é um equipamento, então, que vai medir a quantidade de energia que está contida lá em determinada substância. Se eu quero saber quanta energia está contida numa substância, por exemplo, etanol, o álcool, eu quero saber quanto de energia em quilocalorias 100 gramas ou 100 ml de álcool vão me oferecer, vão me liberar, ou 100 ml de gasolina, ou seja, qualquer substância que vocês possam imaginar. Quanta energia está envolvida, né, naquela quantidade. O que é feito, então? É construído esse aparelho, e esse aparelho, o que é? Ele é um recipiente fechado e isolado, ou seja, ele tem um isolamento nesse sistema, onde ele não permite a saída de calor ou a entrada de calor. É como se fosse aqui um isopor, uma caixa de isopor, bem isolada. E o que tem nele, então? Dentro dele eu tenho uma cápsula. Essa cápsula aqui, está aqui, uma cápsula fechada. Nessa cápsula fechada eu tenho ligado 2 eletrodos que conduzem corrente elétrica. Então, está aqui os eletrodos. São esses eletrodos que fazem com que saia uma faísca aqui dentro e façam com que o material que eu coloco aqui dentro comece a queimar, a entrar em combustão. Então, eu coloco a minha amostra, posso colocar aqui um biscoito, sei lá, coloquei aqui um biscoito, uma rosquinha de coco. E aí, está fechadinho aqui, essa cápsula é feita de um material que permite a passagem do calor aqui para uma água que eu coloco aqui fora. Eu encho esse recipiente, então, com água, e aqui tem a minha cápsula mergulhada na água. O calor passa da cápsula para a água de maneira eficiente, passa com muita facilidade. Mas esse calor não escapa desse sistema fechado aqui para o exterior. Coloco aqui um agitador, que é aqui uma pequena hélice.
essa pequena hélice vai ficar girando para deixar essa água bem movimentada, deixar aqui com uma situação bem homogênea. E aí eu ligo aqui um termômetro nessa água. E aí meu sistema começa a funcionar. Está aqui agitando, a água está aqui bem, com uma agitaçãozinha para manter bem uniforme a temperatura, né? Está aqui o meu material de amostra queimando, o meu biscoito, e esse calor está passando para essa água. E aqui eu tenho o meu termômetro. Então, o que eu faço? Eu vou medir a temperatura antes de começar a queimar, a temperatura inicial dessa água. Aí eu ligo os meus eletrodos para começar a combustão e deixo queimar tudo. Espero com que tudo isso aqui queime. Queimou tudo, acabou a combustão. O calor que passou fez com que a temperatura aumentasse. Foi para uma outra temperatura aqui. Então, eu parti de uma temperatura inicial, T0, e cheguei numa temperatura final, TF. Isso significa que a diferença de temperatura aqui é um delta T. Vocês sabem daquilo lá que nós vimos na física, né? Delta T é temperatura final menos temperatura inicial. Uma faixa, né? Um gradiente de temperatura. Então, eu tenho um valor inicial e um valor final de temperatura. Isso quer dizer delta T. Aprendemos, então, lá na física, quando estudamos calorimetria, vocês viram isso lá no primeiro ano do ensino médio, que a fórmula para o cálculo do calor sensível, a quantidade de calor que faz com que haja mudança de temperatura, é dada pela fórmula Q-Macete, Q é igual a M vezes C vezes delta T, onde Q é a quantidade de calor que foi liberado e que poderia ter sido absorvido também, mas no nosso caso, o nosso teste, né, o nosso ensaio foi feito para calor liberado. O C representa o calor específico da água. É uma propriedade da água, uma propriedade da substância. O calor específico, então, é a quantidade de calor necessária para você aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de substância. Então, isso aqui é um valor tabelado para o tipo de substância que você está trabalhando. No caso, a substância que sofreu aquecimento aqui foi a água. Então, o calor específico se refere ao calor específico da água. E aqui aparece o delta T, que é aquele gradiente de temperatura que eu falei para vocês. A diferença entre a temperatura inicial e a temperatura final. Então, a partir deste experimento, que as indústrias de alimento têm para poder fazer as suas tabelas nutricionais, e a partir desta fórmula que nós temos do calor sensível, que é oriunda lá da física, nós conseguimos saber quanto calor, quantas calorias determinada massa de alimento libera quando passa por um processo de combustão. E isso, então, se refere ao conteúdo energético lá daquele alimento, né? E de qualquer outra substância que você possa colocar no seu calorímetro. Agora, pessoal, na química, o que acontece? Nós não vamos ficar usando essa grandeza de calor sensível que nós aprendemos lá na física. Então, esse calor sensível, na química, que vai ser uma espécie de calor que vai ter um nome especial, que é uma função especial, que é chamada de entalpia. Então, vejam aqui em cima. Entalpia se refere, então, ao que é o conteúdo energético. A entalpia não tem como você determiná-la numa situação onde você tem a substância numa certa temperatura, numa certa condição. Você tem que fazer uma variação dela, como se fosse uma variação de temperatura, né? Vocês veem que na fórmula da física tem um ΔT aqui, para você calcular o calor, variação de temperatura. A entalpia, o calor que nós vamos usar, o calor de reação na química, vai precisar também de uma grandeza de variação. E essa variação vai ser chamada, então, variação de entalpia. Então, entalpia,
a definição dela, que nós vamos trabalhar daqui para frente na química, é o conteúdo energético que eu tenho numa substância, que está armazenada nessa substância. E a variação da entalpia, ou seja, a entalpia que eu tenho no final, menos a entalpia que eu tenho no início, essa variação de entalpia, então, vai ser igual ao calor da reação. Calor que pode ser absorvido no processo ou calor que pode ser liberado na minha reação química. Então, daqui para frente, tudo que nós vamos trabalhar lá na termoquímica vai se basear na variação da entalpia. Variação da entalpia significa, então, calor da reação. O conteúdo energético variou. O conteúdo energético, então, está se associando a essa grandeza chamada entalpia. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim. A entalpia, então, lembrando aqui, ela é representada por essa letra H. Então, H se refere à entalpia. E é o conteúdo energético. Delta H, todo delta é uma variação, né? É uma variação, quantidade final menos quantidade inicial. Todo delta, então, vai ser, no caso aqui, entalpia final, eita que H mais horroroso, menos entalpia inicial. Eu vou mostrar aqui no próximo slide. Delta H é o calor da reação, que é quantidade de calor que foi liberado ou absorvido na reação. E ΔH, variação da entalpia, entalpia final menos entalpia inicial, nós vamos chamar então de quantidade de calor, né? O calor da reação. Adiante. Vou mostrar aqui para vocês, né? Na questão das reações químicas. A entalpia, então, variação da entalpia, ΔH, sempre vai estar associada à reação química. É nisso que me interessa. Numa reação química, então, eu vou poder classificá-la a partir da entalpia. Então, vejam, reação química exotérmica e reação química endotérmica. Como que eu faço uma classificação dessas? Então, dependendo de como acontece com o fluxo de calor. O calor, em uma reação química, pode ser liberado ou pode ser absorvido. Existem reações químicas que liberam energia. Um exemplo disso, claro, é quando fazemos a combustão. Se você acender o fogo lá do seu gás em casa, lá no fogão, é uma reação exotérmica, você sente o calor saindo. A brasa do churrasco, lá o calor está saindo também. Qualquer tipo de reação lá que envolva chama, né, combustão, o calor você percebe ele saindo, você sente esse calor, né, sendo emanado lá da sua reação química. Mas tem outras que são reações endotérmicas, que absorvem o calor. Um exemplo disso são aquelas bolsas que são utilizadas lá pelos esportistas, né? Quando eles sofrem alguma contusão, vai lá o massagista e pega uma bolsa, aí ele quebra aquela bolsa, quando ele quebra aquela bolsa, ele coloca lá na contusão, aquilo já esfria, aquilo já dá uma diminuída na temperatura lá na região muscular dele e dá, então, um tratamento ali, dá um alívio lá para a contusão que ele sofreu. É perceptível que quando ele quebra o material que está dentro dessa bolsa, ele faz com que se misturem substâncias dentro dessa bolsa que entram em reação química e nessa reação química elas absorvem o calor exterior. De onde elas vão absorver esse calor exterior? Lá do corpo da pessoa. E a pessoa tem então a sensação de frio. Essa é uma reação endotérmica, uma reação que vai absorver calor. E existem condições onde isso também acontece, né? Então, qual é a primeira classificação que nós fazemos? As reações podem ser exotérmicas, liberam calor, e o nome já diz tudo, exo. Exo é para fora, sai.
exotérmica, libera calor. E as reações que absorvem, ou seja, endotérmicas, o prefixo endo quer dizer para dentro. Quem faz uma endoscopia coloca um aparelho dentro do corpo dele para poder fazer um exame. Essas reações endotérmicas vão, então, absorver calor. E isso está tudo envolvido no quê, pessoal? Como eu falei lá no começo, quebra de ligações químicas nos reagentes, formação de novas ligações químicas nos produtos. A diferença de energia, a diferença entre a energia que está lá dentro dessas substâncias, a energia química que elas têm, o saldo, a diferença me indica a quantidade de calor que vai estar saindo se a reação for exotérmica ou se vai estar entrando se a reação for endotérmica. Então, vejam, a energia total dos reagentes é igual à energia total dos produtos. Claro, a energia total dos reagentes e dos produtos tem o calor envolvido nessa situação. Então, esse calor que pode ser absorvido ou pode ser liberado é a manifestação da energia total do meu sistema. Como que eu vou escrever isso de maneira analítica, utilizando a entalpia? Primeiro, vou entender, uma reação química envolve reagente se transformando em produto. Eu tenho um conteúdo de energia nos reagentes, que está lá, acumulado na substância, e eu tenho um conteúdo de energia nos produtos, que vai estar lá acumulado na substância. O calor vai ser uma energia, então, que vai estar em trânsito, vai ser liberado ou vai ser absorvido no processo. Então, como é que eu enxergo a coisa? Vamos colocar da seguinte forma. Se eu tenho uma situação onde a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, ou seja, o conteúdo de energia dos reagentes é maior do que o conteúdo de energia dos produtos, o calor, então, aqui saiu. É um processo exotérmico. Notem, calor sai. O conteúdo energético no processo diminuiu. Então, vejam, se eu tenho uma situação onde os reagentes se transformam nos produtos na reação química, e eu tive uma liberação de calor nesse processo, então significa que o conteúdo de energia dos reagentes, a entalpia dos reagentes, é maior que a entalpia dos produtos. E quando eu faço a variação da entalpia, essa variação de entalpia é o ΔH, para saber o calor da reação, esse ΔH vai me fornecer o quê? Um valor negativo. Por quê? Se ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, é uma variação sempre, final menos inicial, delta significa isso, né? Um gradiente, sempre o valor final menos o valor inicial. Então, no final eu tenho produtos e no início eu tenho reagentes. Se a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, ΔH vai ser negativo. A variação da entalpia negativa significa que ΔH é menor do que zero. E isso, então, vai classificar a minha reação como exotérmica. Ela vai liberar calor. Vejam lá, no nosso diagrama, onde eu tenho uma situação que acontece aqui a liberação de energia. Então, existe na termoquímica situações que são bastante interessantes de você colocar num diagrama, num gráfico, para você poder enxergar a variação de entalpia. Então, aqui no meu gráfico, eu tenho esta situação, onde no eixo horizontal, eu tenho o caminho da reação. Normalmente é tempo, né? E no eixo vertical, eu tenho a energia. E essa energia, claro, para a química, nós vamos trabalhar com entalpia, H. Reparem que eu tenho um processo onde eu tenho os reagentes neste nível de entalpia
E à medida que a reação química vai acontecendo, o processo vai fazer com que eu transforme esses reagentes nos produtos. Está aqui, os produtos. Percebam que eu tenho, para os reagentes, uma entalpia, um conteúdo energético de reagentes. É a energia que está aqui, né, acumulada nos meus reagentes. E depois que o processo aconteceu, olha a queda que houve aqui no nível energético. Desceu e chegou até aqui. Eu tive a formação dos produtos, que tem um conteúdo energético agora que está aqui, ó, entalpia dos produtos. Houve uma queda do conteúdo energético. A queda do conteúdo energético aconteceu porque saiu energia desse processo aqui, ó. Essa energia saiu daqui na forma de calor. Qual foi essa saída de energia? O nosso ΔH. A variação da entalpia. Percebam, então, que eu tenho uma entalpia de reagentes maior que a entalpia dos produtos. Quando eu fizer a diferença dos dois, entalpia dos reagentes menos entalpia dos produtos menos a dos reagentes, o ΔH, eu vou chegar num valor negativo. Imagine que se eu tivesse aqui, só para mostrar para vocês uma situação numérica, uma entalpia de reagentes que fosse de 200. Inicialmente, eu tenho uma entalpia de 200 kJ por mol. Depois que aconteceu a reação química, eu tive a formação dos produtos que agora tem um valor de entalpia de 100 kJ por mol. Reparem, então, que nesta queda de energia, de conteúdo energético, calor foi liberado. Quanto de calor foi liberado nesse processo? Entalpia dos produtos, 100. Entalpia final. Menos entalpia dos reagentes, 200. Entalpia dos reagentes. Eu vou chegar, então, num ΔH, variação de entalpia, calor da reação, de menos 100 kJ por mol. A unidade, vocês podem trabalhar com várias unidades de energia. ΔH negativo, variação de entalpia negativa, reação exotérmica. Reação que liberou calor. O conteúdo energético que tinha nos reagentes vai passar para um conteúdo energético dos produtos de menor nível. Aqui tem uma seta indicando, essa seta está para baixo, está indicando que houve uma liberação de energia na forma de calor. E o ΔH para nós, então, vai ter um valor negativo. Esse ΔH, então, negativo. Observe, ΔH negativo. A seta está, então, para baixo. Percebam, no diagrama, seta da entalpia, o sentido da reação está apontando para baixo. Eu tenho um decaimento no conteúdo energético. ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Colocando aqui o outro exemplo aqui do lado, que é uma reação química que ocorre, notem vocês, entre o gás hidrogênio, vou mostrar aqui em cima, gás hidrogênio com gás oxigênio formando vapor de água. Só que é por fogo no gás hidrogênio. Vai ter uma reação química de combustão, vai formar água. Percebam como é que está o nosso diagrama de energia. No diagrama de energia, eu coloquei aqui o nível energético dos reagentes. Qual que é o nível energético dos reagentes? A entalpia dos reagentes. Colocou-se aqui num valor, né, H2 mais meio de O2. Qual é o valor da energia, da entalpia dos reagentes? 0. Isso aqui é um valor arbitrário. Foi colocado lá um valor arbitrário para isso. Esse 0 que está aqui não significa que eles não tenham nenhuma energia. Esse 0 que está aqui está simplesmente significando para nós o seguinte, que eu posso ter uma variação aqui, dependendo da numeração que eu colocar, não me importa que valor arbitrário eu tenho com relação a esses números, né? No número inicial ou no número final. Me interessa a variação. Então, é a variação, é o ΔH que realmente me interessa. Então, no início, os reagentes H2 mais meio de O2 têm uma entalpia de 0.
a entalpia dos reagentes é zero. Notem aqui. Acontece a reação química e se formam os produtos. O único produto é a água. E me mostra, então, que aqui a entalpia da água, nesse caso, é de menos 285,83. Não se preocupem com esses valores absolutos que são colocados aqui, se são positivos ou negativos. Te deu o valor negativo, não tem importância. Te interessa saber quem é reagente e sua entalpia, e quem é produto e sua entalpia. Reparem, então, que o processo passou desse nível energético para um nível energético mais baixo. Esse é o ΔH, variação da entalpia, que é o que nos interessa. Então, vejam aqui, ΔH, variação da entalpia, é sempre a entalpia final menos a entalpia inicial. Ou seja, na reação química, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como que eu faço essa conta, então? Vou substituir aqui no meu ΔH. Eu vou colocar o ΔH como sendo a entalpia dos produtos menos 285,83. Substituo aqui. Menos a entalpia dos reagentes, valia quanto a entalpia dos reagentes? Zero. Menos 285,83 menos zero, eu vou chegar a um resultado de ΔH de quanto? Menos 285,3 quilojoules. ΔH negativo, liberação de calor. Liberação de energia na forma de calor de quanto? 285,3 quilojoules. Há uma outra forma de representar esse processo? Eu poderia falar assim, eu escrevo a equação química, né, da reação, H2 mais meio de O2, e aí vai se formar o quê? Água mais quanto de calor liberado? 285,83. Nesse caso, a entalpia entrou aqui como um produto da reação, foi liberado esse calor. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Vejam, isto é uma equação química que eu mostrei aqui. Equações químicas são muito similares a equações matemáticas. Então, eu posso brincar com isso aqui como se fosse uma equação matemática também. Se eu olhar para essa energia que está aqui nos produtos, que foi liberada, assim como numa equação matemática, quando eu passo isso para o lado de cá da equação, muda o sinal, não muda? Na matemática. Na química, a mesma coisa, muda o sinal. Se eu quiser passar essa energia para cá, eu vejo que ela passa para o outro lado da equação com um sinal negativo. Olha aqui, menos 285,83 está aqui do lado dos reagentes, mas o sinal é negativo porque essa energia vai ser subtraída do conteúdo energético dos reagentes. E uma outra forma de escrever, isso aqui que vai ser a mais comum para nós, é aqui embaixo, a terceira forma, H2 mais meio de O2, formando H2O. ΔH menos 285,83 quilojoules. Então, você tem a equação da reação química e tem já a informação do ΔH, da variação da entalpia, do calor da reação. Que informação numérica é essa? Menos 285,83 quilojoules. E como você viu que esse ΔH é negativo, ele é menor do que zero, ΔH menor do que zero, você já percebeu que a reação é exotérmica. Então, ΔH negativo, reação exotérmica, liberou calor lá no seu processo. Da mesma maneira, se eu tiver uma reação endotérmica, eu vou ter, então, uma absorção de calor no processo. E na reação endotérmica, a variação da entalpia vai me gerar um valor positivo. Por quê? A entalpia dos reagentes vai ser menor que a entalpia dos produtos. Então, eu tenho um reagente absorvendo calor para formar os produtos. Então, uma outra forma de escrever, passando o calor lá para o outro lado e mudando o sinal. Os reagentes formam os produtos menos uma quantidade de calor, que é a variação da entalpia. E a forma mais comum que nós adotamos é reagentes formando produtos, e aí eu coloco o ΔH. Qual foi a variação da entalpia?
vai ser um valor positivo. Um ΔH maior do que zero, uma variação de entalpia maior do que zero, porque absorve-se calor, né? Lá no nosso processo. Observe aqui um exemplo de um outro diagrama, onde acontece uma reação química genérica aqui. Eu tenho aqui a entalpia dos reagentes, que é a energia que tinha nos reagentes. O processo vai acontecendo ao longo do tempo aqui. E no final do processo, notem que o conteúdo, o nível energético aumenta na formação dos produtos. E eu tenho, então, uma entalpia dos produtos. Percebam, a seta está para cima no processo. O conteúdo energético aumentou. Isso aqui, para ter acontecido, não pode ser do nada. Para o conteúdo energético ter aumentado, tem que ter entrado energia de algum lugar. Entrou energia nesse processo. E essa energia que entrou, quem que é, então? A variação da entalpia, que nesse caso, como a energia, o calor foi absorvido, vai ser positivo, vai ser maior do que zero. E eu já consigo deduzir isso, né, que nessa absorção de energia, o nosso ΔH, na reação endotérmica, será positivo. Por quê? O valor final dos produtos, a energia no final, vai ser maior que a energia no inicial. Então, a variação vai me dar um valor positivo. Portanto, ΔH positivo, variação da entalpia positiva, processo endotérmico. Eu tenho, então, uma subida no nível de energia. A seta está para cima. É um processo endotérmico. Para exemplificar, vamos aqui adiante. Não vai ter o exemplo do endotérmico, vai ter aqui só os exercícios que vocês vão fazer depois, né? Mas aí vão ter alguns gráficos nos exercícios que nós vamos conseguir observar esse processo endotérmico. Turma, tá claro até agora? Sim. Tá claro, pessoal? Tem alguma dúvida aí nessas definições? Tá tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, como eu propus para vocês hoje, uma aula assim que seria mais de uma introdução, mais uma apresentação, essa primeira parte de definições, né, nós conseguimos definir aí que existem reações endotérmicas, reações exotérmicas, e que essas reações, para que você saiba quanta energia na forma de calor está sendo envolvida, nós precisamos definir uma grandeza na química chamada entalpia. Essa entalpia é o conteúdo energético, e a variação da entalpia será, então, igual ao calor que pode ser absorvido nessa reação química, ou seja, reações endotérmicas, um ΔH, portanto, positivo, e as reações químicas podem ser exotérmicas, liberam calor. E nesse caso, né, a variação da entalpia, o ΔH vai ser negativo, menor do que zero. Então, primeira conclusão nossa, variação da entalpia, maior do que zero, reação endotérmica, absorve calor. ΔH negativo, variação da entalpia negativa, reação exotérmica, libera calor lá no processo. Ok, turma? Dúvidas até agora? Não, professor. Gente, tudo certo, pro. Tá. Eu vou parar por aqui hoje, porque aí eu vou começar a entrar em umas outras definições mais adiante, e lá na próxima aula nós voltamos e retomamos esse assunto. Tá tranquilo? Tranquilo. Ok. Ok, pessoal. Fiquem aí com Deus, se cuidem, deem um abração aí na família.